Amanhã é feriado, ó, graças a Deus, sem aula. Ah, é por isso que vocês estão felizes, assim. Então, agora tá explicado. Muito! Deixa só eu ligar a câmera aqui, gente, rapidinho. Tô só arrumando aqui a tela. É... Mas tá todo mundo bem, né? Fora o fato de que amanhã é feriado. Bom demais, professor. Oh, que bom. Hoje, inclusive, o nosso assunto é bem tranquilo, né? Que a gente fala sobre memes e influenciadores, né? Adoro esse E professor. Enfim, essa aula chegou, o professor estava ansioso. Opa! O Luiz não vai assistir essa aula, viu? Boa noite, Luiz, professor. boa noite, tudo bem com você? Bem demais, professor. Nossa, professor, por que que o senhor tira a barba? O senhor fica muito diferente. A gente tem que ser aquela metamorfose ambulante, né? Olha só, Rayane. Alguém deu um aviso que o Luiz não vai assistir aula? É isso? Cortou a hora que alguém falou? Foi eu que falei. Porque Ah, tá. ele disse que vai assistir Comigo depois. também Ele não, não tá muito professor. bem, viu? Tá, beleza. Tá bom. Então, tranquilo. Professor, Oi, Simval, pode falar, o desculpa. Liel também não vai participar, não, porque ele teve um falecimento na família. Hum, putz. É, tá todo mundo passando por isso, né, em algum nível. Mas, bom, meus pêsames para ele, né, ainda que ele não esteja aqui para recebê-los. Bom, gente, eu reuni alguns casos, tá, de uso aqui de memes e influenciadores, tá? Tudo o que eu vou comentar aqui tá colocado aqui no site da disciplina, tá? Esse link também tá lá na sala do Moodle. E obviamente não vai dar para passar por todos por conta do nosso tempo apertado, mas vamos ver, de repente aí sobra algum tempo a gente fala de mais alguns mais para o final, tá? Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo e vocês ficarem livres de mim também, para não é sextar, né? Tem uma palavra para feriado? Feriadar? Estranho, né? Não sei. Sextar no feriado, né? Seguinte. Antes de entrar em absoluto no assunto, eu só queria fazer um reparo aqui, né? A gente teria muita coisa para discutir sobre memes e influenciadores no sentido mais geral, né? Essa não é uma disciplina de cibercultura, de cultura digital, onde a gente discutiria em profundidade o alcance desses temas, né? O que exatamente eles querem dizer. O que a gente tem condições de fazer aqui, eu acho que inclusive o que é a nossa missão, é conseguir enxergar o uso desses fenômenos dentro da assessoria de comunicação, especificamente em ações de comunicação digital, tá? Então só queria fazer essa ressalva para que fique, deixa eu só, tô meio neurótico aqui, não, coloquei para gravar assim. Só queria fazer esse reparo, essa ressalva para vocês, tá bom? É importante que isso fique claro, né? A gente não vai conseguir esgotar aqui o assunto em uma única aula, inclusive nem se ela se estendesse por mais tempo, né? A gente precisaria de mais algumas aulas para isso, tudo bem? Então, eu quero voltar, na verdade, em uma coisa que a gente comentou em algumas aulas passadas, né? Algumas não, na aula passada, por sinal, né? Eu encerrei falando disso aqui, de relacionamento, né, em comunicação digital. E a questão aqui é que esses dois fenômenos, né, da cultura digital, que são os memes e os influenciadores digitais, eles são coisas que a gente pode utilizar dentro da assessoria de comunicação para justamente isso, conseguir mobilizar a atenção e prover um relacionamento mais efetivo, mais próximo, que tenha uma capacidade de engajamento maior com os públicos da nossa organização, certo?
Então, na verdade, isso aqui a gente não pode, é ruim a gente usar essa terminologia pragmática, né, assim, utilitária, né, que só pensa no uso da coisa, mas são ferramentas, na verdade, tanto os memes quanto influenciadores, que a gente pode utilizar em comunicação digital para melhorar um pouco isso daqui, a parte de relacionamento. Eu queria reforçar algumas coisas que eu comentei na aula passada, tá? Sobre isso especificamente. Primeiro, que buscar engajamento não significa responder qualquer comentário na publicação. Desculpem, gente, toda hora estou olhando aqui, o cachorrinho está abrindo a porta. Buscar engajamento não significa responder qualquer comentário na publicação. Comentários, às vezes, são apenas isso, comentários. Mas aqui, como a gente está falando de peças que provocam a audiência, né? Quando você usa um meme no Instagram, no Twitter, Facebook, seja a rede que for, você não está fazendo isso. Nossa senhora, tá impossível aqui. Peraí, gente, só um minutinho. Tenho que ajustar aqui. Vou abrir para deixar ela ir embora. Que ela para. Quando você usa um meme em qualquer rede social, tá? E aí não importa a rede, mas quando você usa um meme em qualquer tipo de rede social, a sua intenção, muito claramente, é de minimamente provocar a audiência, não é? É minimamente mobilizar a atenção das pessoas para aquilo ali, aquela piadinha ou aquela brincadeira da qual você está tentando fazer parte naquele momento, certo? Então, nesse caso, você está mobilizando a atenção das pessoas. Justamente por isso, você não pode querer ditar para elas o que é que elas podem te dizer ou não, já que você fez a provocação, certo? Então, quando a gente usa meme, não é? Ou influenciadores, né, que em geral têm uma fala muito assertiva, né, eles têm opiniões muito fortes sobre algumas coisas. E eles são influenciadores justamente por isso, porque colocam muito claramente as suas opiniões, né? Você está se expondo ao risco, né? Então, na verdade, usar essas duas coisas é sempre uma tática de risco, que envolve risco, necessariamente. E isso é diferente de, não sei, uma parceria, né? Que você estabelece, não sei, com uma outra empresa, uma outra organização, porque nesse tipo de parceria você tem um contrato que vai regular exatamente como é que você vai comportar, qual vai ser o tipo de ação e tudo mais. Claro que isso acontece com os influenciadores também, sim, mas o que eu estou tentando dizer aqui é que a audiência não assina contrato nenhum, sobretudo quando ela é provocada, que é o caso de quando a gente usa esses dois recursos em comunicação digital, os memes e a fala de um influenciador. Tudo bem? Então, só queria deixar claro aqui de início que quando a gente está usando esses dois recursos, né, vou chamar assim, a gente está necessariamente produzindo risco, tá bom? Isso é muito diferente. É claro que qualquer coisa, qualquer ação que você produz em assessoria envolve risco, sim, mas nessa daqui a gente está entrando, a gente está assumindo um risco, né? Necessariamente, tá? Ele não é abstrato, ele não é, pode ser que aconteça. Não. Se você coloca um meme, posta na sua rede social da organização para a qual a sua agência, a sua assessoria está prestando serviço, você necessariamente vai produzir respostas, tá? Você está pedindo por isso, tudo bem? Então é aí que começam os problemas, né? A parte do engajamento, ela não é só positiva, né? Ela traz mais trabalho consigo mesmo. Se for algo pedindo a opinião das pessoas ou que mobiliza a opinião delas, elas vão responder. E aí você vai ter todo tipo de resposta. Então tem que estar preparado para lidar com isso, né? Qualquer ação de provocação da audiência, justamente por isso, tem que ser planejada, né? Antecipando possíveis cenários de crise. Mas foi uma brincadeirinha, uma bobagem que eu fiz, não, será que vai acontecer alguma coisa? Em geral, para qualquer coisa que você poste, sempre vai ter alguém lá para reclamar de alguma coisa, nem que seja da cor que você usou na imagem, certo? Sempre vai ter alguém reclamando, xingando a organização, ou você que está fazendo post, sempre vai existir essa pessoa. E justamente porque ela sempre vai estar lá, não é?
você do lado de cá sempre tem que estar armado com paciência, serenidade, um discurso polido, pedagógico, para lidar com esse tipo de resposta, tá? E responder, né, não é questão de opção, né? Embora muitas organizações não consigam enxergar isso, né? E aí deixem de ganhar, inclusive, mais engajamento positivo, por exemplo. E essa parte que é importante também, né? Sempre que você falar com alguém na internet, né, você tem que se preocupar em tentar ser o mais claro quanto possível. Isso não significa adotar uma linguagem de professor, igual eu estou falando aqui com vocês, tá? Você vai responder, uma pessoa só perguntou, sei lá, se a agência do banco abre amanhã no feriado e você é o social media do Banco do Brasil ou da Caixa, né? Ela só fez essa pergunta. Aí você vai colocar um texto lá. As agências, elas abrem não sei o quê, porque tem um protocolo de funcionamento. E não precisa disso, né? Responde a pessoa. Mas você sempre tem que tentar incluir aquele pouquinho de informação, né, na resposta ou já no post, que vai eliminar possíveis perguntas, possíveis críticas, possíveis reclamações, certo? Isso tem dois lados. Primeiro, porque isso agrega para a imagem da própria organização, demonstra organização, compromisso, responsabilidade, e depois por uma questão muito prática, que é, se você toma esse cuidado, você vai ter um número menor de reclamações, de uma postura impolida por parte das pessoas, de comentários nada a ver, de perguntas que não tem nada a ver com aquela postagem colocadas ali, porque isso já está muito bem explicado em outro lugar, certo? Então tem essa consequência prática também, ela vai diminuir o seu trabalho, né, se você fizer bem feito, se você tiver essa preocupação aqui, tudo bem? E vamos tentar mostrar alguns casos disso. Então, memes, né? De novo, não tenho condições aqui no tempo que a gente tem, tá, de entrar em profundidade nisso, mas tentando chegar na definição com base nessas referências que estão colocadas aqui logo abaixo, e sobretudo na dissertação de mestrado, que é a referência central, o texto, né, que está direcionando a nossa aula aqui hoje, que está lá no calendário, é uma dissertação de mestrado feita por um jornalista que é assessor de comunicação na UFG, a Universidade Federal de Goiás. Por quê? Ele trabalha lá com assessoria de comunicação e eles fazem memes, né? Eles produzem memes, né, da UFG, figurinhas, essas coisas, né? Ou às vezes eles usam alguns memes nas postagens. Então, eles já disse isso para vocês várias vezes, eles têm uma equipe enorme lá, né? 30, 40 pessoas. Então, eles podem se dar o luxo, por exemplo, desse exercício criativo, né? De usar o meme, né? Que é uma coisa que, às vezes, quando a gente tem uma estrutura de assessoria muito reduzida, a gente nem arrisca, né? Porque, como eu disse para vocês, é uma tática que envolve risco, não é? Necessariamente. Mas o que é um meme, né? E segundo a definição desse cara que fez a dissertação de mestrado sobre isso, sobre o uso de memes em assessorias de comunicação, especificamente de universidades, certo? Um meme é um conteúdo audiovisual, certo? Criado por terceiros, então geralmente não importa muito quem é o autor, qual é a origem do meme, não é? E ele é viralizado nas redes sociais, apropriado e remixado para uso na web em diferentes contextos. O que isso quer dizer? A figurinha que foi lançada, a foto, não sei, da Gretchen fazendo uma cara, né, icônica, ela não, no momento da entrevista que ela estava dando, em que ela fez aquela cara ou aquela boca, ela só estava, bom, tentando se expressar corporalmente. Mas alguém bateu um print daquele negócio, colocou uma legenda engraçada do tipo, atenta, e pronto. Não é? Aí agora todo mundo usa a figurinha com a cara da Gretchen dizendo atenta, porque ela está prestando atenção a alguma coisa, não é? Ou ironizando o fato de você não estar prestando atenção. Como está sendo dito aqui, às vezes os memes retêm o sentido original, né, do primeira publicação deles, ou então eles apresentam sentidos completamente diferentes. O que sempre permanece é a tentativa de imitação, né? É você pegar esse material original e se apropriar dele em diferentes situações. Então é estranho se você pegar a figurinha da Gretchen, não é? E, não sei, descaracterizar a Gretchen, né? Fazer um Photoshop para, não sei, parecer que ela é outra pessoa, né? Descaracterizar completamente, porque aí o meme perde a referência, perde o sentido. Esse termo meme vem de uma
da ciência genética, na verdade, que em termos muito grosseiros, tá? Em termos muito grosseiros, tem a ver com a memória meme, certo? Que é retida pelos nossos genes quando a gente passa uma informação de pai para filho, DNA. Então a ideia do meme é isso, essa coisa que é de passagem, não é? É aquilo que vai permanecendo, né? Ou que vai sendo transformado à medida que vai sendo passado à frente. Tudo bem? Claro isso aí, mais ou menos, pelo menos, né? O que é meme, o que, que a gente está chamando de meme aqui. Algumas recomendações para uso de memes, tá? Em assessoria. Como ele pode reter o sentido original dele, tá? Ou apresentar sentidos diferentes, quando você vai usar um meme, você tem que procurar um sentido que possa ressoar, que possa mobilizar os públicos da sua organização, os públicos-alvo da sua organização, certo? E isso é fundamental. Porque se você usa o meme, não, só para participar da brincadeira, e assim, sem muito propósito, de maneira meio amadora, aí na verdade você vai cair no papel do ridículo, né? Não vai dar muita curtida aquele negócio, as pessoas vão olhar para aquilo como uma peça amadora, não é? Elas vão geralmente acusar o estagiário de fazer a coisa mais ou menos ali, né? Na base da brincadeira, sem pensar muito, tá? Com isso, eu não quero dizer que o meme ele é utilizado apenas nesse contexto, quando a pessoa não pensa muito, não planeja, não sei o quê. Pelo contrário, tá? A gente tem usos excelentes de memes em assessoria. Vou mostrar alguns aqui. Outra coisa é que você tem que usar o meme com um propósito claro, né? Para que eu vou botar essa piadinha aqui? Né? Para além de chamar a atenção das pessoas, fazer elas rirem, dar uma aliviada no tom da conversa, etc e tal, né? O primeiro propósito, mais óbvio, é porque isso tem a ver com a atividade que a minha organização está realizando, tem a ver com essa ação que a organização onde eu trabalho vai fazer, né? Ou então eu consegui pegar esse sentido original do meme e trazer ele aqui para o contexto, né, da área onde essa organização atua, certo? A usar também de maneira comedida, né? Se você posta meme o tempo inteiro, aí as pessoas vão entender que aquele perfil não é sério, ele é apenas para piada, né? E isso estou dando aqui um relato para vocês de um insider, tá? De alguém que trabalha nesse lugar. Foi o que começou a acontecer com o perfil da UFG nas redes sociais, sobretudo no Instagram, né? Em um momento de pandemia, não é, a gente tem que adequar as coisas ao contexto do nosso momento. Então, muita brincadeira, né, num momento em que é muito complicado, né, o Simval acabou de dizer aqui, tem gente, né, perdendo pessoas, enfim, tem gente ficando doente, a situação, né, não está das melhores. O meme, ele pode ser visto como uma válvula de escape, um alívio, para tentar deixar a coisa mais leve, com certeza, tá? Com certeza. Mas se você faz isso o tempo todo, aí a voz da sua organização naquele canal, certo? Ela fica, as pessoas vão tomar ela como a voz da brincadeira, da zoeira, da coisa irrefletida, certo? Sem pensar muito. Não, o cara tá postando as coisas lá, né? Sem. Foi o que começou a acontecer com o perfil da UFG no Instagram, né? Começaram a abusar do meme, essa coisa demais mesmo, não tinha informação. E isso lá atrás, no começo da pandemia. O que aconteceu quando a pandemia começou? A gente está na faculdade. O que aconteceu quando a pandemia começou? Né? Vocês estão entrando agora, talvez não tenham presenciado isso. Mas o que aconteceu na FASAN, na PUC, na UFG, em todas as faculdades, né? De Goiás e do resto do planeta inteiro? Todo mundo ficou perdido, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. A gente vai voltar às aulas presenciais, a gente vai ter remoto, vai ser EAD, EAD é diferente de remoto, como é que a coisa vai funcionar? Eu quero saber, né? Tinha gente querendo formar, e aí de repente tem a pandemia e não vai ter mais aula, né? A UFG decidiu suspender o semestre, né? Foi muito pior do que aqui na FASAN, que a gente continuou, né, de maneira remota. A UFG suspenderam o semestre. Então, o que era que a comunidade, qual era a demanda informacional? Lembrem-se do que a gente estava falando? Qual era a demanda informacional daquele momento? Saber o que é que vai acontecer. As pessoas precisam de informação. E os alunos, sobretudo, que são o maior público dessa organização, no caso, uma universidade,
Eles vão se informar mais por onde? Pelas redes, claro. Tem o site, tem, tudo bem, ok, mas a gente continua se informando mais por onde? Pelas redes. Né? Vocês, principalmente, né? Jovens, né? Pessoas joviais. Então, o que aconteceu? E, enquanto isso, no meio desse pandemônio, a UFG, no Instagram dela, era só meme. Ah, os macacos. Ah, agora vai ser EAD. Ah, essas aulas de EAD vão acabar comigo. Não sei o quê. No Instagram oficial, tá, gente? Da UFG. Só meme, meme, meme. Aí começou a chover de reclamação. Né? Muita gente começou a dizer: olha, mas eu queria informação sobre o semestre, e as disciplinas, e as matrículas, e os diplomas, e os formandos. Como é que fica? E não tinha isso lá. Né? Aí eles pararam, viram que isso estava gerando um problema, não é? E diminuíram bastante a frequência de memes. E começaram a dar conteúdo que era mais informativo, porque era demanda daquele momento, certo? Todo mundo muito perdido, né? A pandemia tinha acabado de começar, aí as pessoas queriam alguma informação sobre o que ia acontecer, qual que iam os seus procedimentos e tal, e não tinha isso, né? Então pegou muito mal inicialmente, né? Perdão, inicialmente pegou muito bem a coisa do meme, todo mundo desorientado, aí solta um meme para acalmar o povo, as pessoas rirem, calma, vai dar tudo certo. Mas aí assim, passou 10 dias, 20 dias, um mês, aí não tinha informação, não tinha nada, continuava ali na brincadeira, falou, uai, mas espera aí, né? E isso é um problema, né, no contexto e considerando também a organização. Porque, para além de ser uma universidade, é uma universidade pública. Né? E como a gente viu em comunicação pública tem a necessidade, inclusive colocada em lei, de dar máxima publicidade e máximo esclarecimento a todas as informações relativas à organização. Certo? Outra coisa é isso daqui. Justamente por esse tipo de comportamento, é que essa disposição para brincar, né, para produzir o meme, para mobilizar a atenção das pessoas, para as coisas divertidas e tudo mais, ela tem que refletir também uma presteza em atender ou esclarecer. A mesma disposição que você tem para fazer gracinha, para fazer piada, ela também tem que existir para alguém que não gostou da piada, que se sentiu ofendido, que não quer saber de piada, que quer saber do problema dele ser resolvido. Certo? Então não pode ter disposição só para brincar, e aí quando chove de reclamação, ou comentários que não tem nada a ver com a natureza daquele post, não vou nem responder esse cara. Como assim? Não é? Ué, mas e a sua enorme disposição? É só para brincadeira? Não é? Quando é para fazer coisa séria? E o meme também é coisa séria. Quando é para fazer essa parte do trabalho sério, né? Você não quer? Então não é assim, né? Não é bagunça, né? E aí a gente tem alguns exemplos disso, né? Essa coleção de camisetas, né? Uma loja aí de tapeçaria capitalizou em cima da coisa do meme da Gretchen. E a própria Gretchen, a assessoria dela, né? Capitalizou em cima do fato de ela ter se tornado, né? Várias feições dela fonte de memes, né? E aí o que ela fez? Ao invés de tomar isso como uma ofensa e não sei o quê, não, ela sempre leva numa boa, sempre que as pessoas tratam isso com ela em termos de entrevista e tudo mais, ela leva numa boa, ela fala a respeito, inclusive está ganhando dinheiro com isso, né? Lançando, por exemplo, coleções como essa daqui, certo? Que capitalizam em cima do fato, né? Outro exemplo é esse daqui. Eu não sei, vocês conheciam, gente, esse aqui? Esse está bem em voga agora. Quer postar? Posta. É de bom tom? Não, não é de bom tom. Alguém conhecia já? Não? Esse... Ninguém? Que isso, gente? Esse é o que está em voga agora. É o mais quente do momento. Deixa eu botar aqui para vocês ouvirem, tá? É 30 segundos, tá bom? Aqui, só para explicar o contexto, o que está acontecendo? É uma decoradora que ela mudou de profissão durante a pandemia, porque, bom, não dá para decorar as casas das pessoas, né? Durante uma pandemia. E aí o que ela fez foi, ela se transformou numa espécie de consultora de imagem, de etiqueta virtual, certo?
E aí viralizou a maneira como ela dá indicações nesse vídeo aqui, tá? Vou colocar para vocês ouvirem. Me digam aí, tá? Me deem sinal se vocês estão conseguindo ouvir ou não. Rapidão. Keila, uma pessoa me perguntou, Keila, eu estou com 8 amigos num jatinho particular, estamos indo para Noronha, todos devidamente testados, e eu gostaria de saber se eu posso postar nós juntos com uma champanhota escrito eu mereço e tal. Tu quer postar? Posta. É de bom tom? Não é de bom tom. Tá na dúvida? Quanto custa o combo? Os amigos, o jatinho, o spa e a champanhota. Quanto que dá isso em cesta básica? Quer apostar? Aposta. É de bom tom? Não é de bom tom. Ainda tá um pouco na dúvida? Certo, ok. Esse é o vídeo original, né? Onde ela dá essas indicações e não sei se vocês conseguiram notar, mas não é grande coisa, né? E isso influi na natureza do meme, né? Quando você explica o meme para a pessoa, ela perde um pouco a graça, né? A graça do meme é justamente você entrar na brincadeira sem saber exatamente a origem daquele negócio e conseguir se apropriar, né, do que todo mundo está falando pro propósito que você quer dar para ele naquele post, né? Foi o que fez a Netflix, por exemplo, né? A Netflix ela está sempre utilizando memes na comunicação digital dela, né? Quer ver Chiquititas no sigilo e depois postar falando mal no Twitter? Posta. É de bom tom? Não é de bom tom, né? É uma referência aí que eles tiraram, né, desse meme que viralizou. Mas aí veja, e aí foi intencional eu colocar o vídeo original primeiro e a postagem depois. Como a coisa parece um pouco vazia de sentido, né? Até um pouco idiota, né? Quando a gente vê o original e depois o meme recirculando, né? Apropriado por outro lugar. Porque é justamente isso, né? A graça do meme não é a coisa original, não é o acontecimento original. Se vocês notarem, boa parte dos memes que existem por aí, que já se sacralizaram, nas suas versões originais, eles não têm graça nenhuma. Inclusive, eles nem são peças cômicas, né? Vocês já devem ter visto em algum momento, eu acho que é um ator, né? Que fica fazendo assim, ó. Sim, um cara que faz assim, para indicar alguém que, né? Ó, inteligente, né? Eu sou esperto, eu penso. Na verdade, isso é um corte de uma entrevista de um cara que estava falando, um povo fala na rua, ele só fez assim. Não tem graça, não tem piada, não tem nada, mas enfim, esse movimentozinho desse sujeito foi apropriado e adquiriu esse sentido de alguém que é mais esperto, que está pensando, né, mais do que as outras pessoas, né? Enfim, né? Então, quando a gente explica o meme, ele perde a graça, né? E aqui a tentativa é justamente mostrar para vocês que você tem que ter um propósito, não é, na sua apropriação. É o que o Netflix tenta fazer aqui, né? Ele tenta se apropriar do meme e colocar no meio, né, a oferta de um conteúdo que ele está oferecendo, que é o fato de que agora tem Chiquititas no catálogo da Netflix, certo? Outro caso, esse daqui da Prefeitura de Goiânia, não sei quem viu, né? Aqui eles fizeram um recorte de um jornal, Diário do Estado. O pesadelo do Jamelão chega ao fim em Goiânia, não é? E aí tem um videozinho, né, do cara dançando ali em cima da moto. Inclusive parece que essa filmagem é em Goiânia, né? Curte aí. Oh, putz, peraí, desculpa, eu tenho que voltar aqui no iniciozinho do vídeo, né? Ó a legenda, ó. Curte aí quem não vai mais escorregar nos jamelões. A Prefeitura de Goiânia está fazendo a substituição das árvores para garantir mais segurança no trânsito. Nos últimos dias, inclusive, realizamos o plantio de 3.000 novas mudas de ipês, oitis e jacarandás nos canteiros centrais da cidade. Se a gente pensar em termos de informação aqui, disseram o que é interessante e tentaram chamar a atenção para essa ação, né, de governo público é quase uma redundância, né? Para essa ação de política pública, de uma maneira engraçada, né? Tentando mobilizar a atenção das pessoas
com o carinha dançando em cima da moto. Só que, como eu disse para vocês, a gente não dá para prever todas as reações que a gente vai ter. E nem sempre a reação ela é a melhor possível, né? Um pouco mais à frente, aí desci aqui para vocês verem, a gente tem comentários, né, bastante simpáticos como esses daqui, né? Quero ver acabar com o pesadelo das chuvas na Marginal Botafogo. A prefeitura, neste caso, não parece ter respondido, certo? Então aqui é um problema, porque o sujeito que fez a crítica, ele está tentando, e geralmente as pessoas vão aproveitar, né? O fato de você estar num momento de descontração, de você estar tentando produzir o riso, e aí a impressão para quem quer fazer a crítica é que você baixou a guarda, né? Que você não está fazendo nada, né? E aí ele vai lá para cobrar serviço de você, né? Então é uma maneira meio burra até, né, de ver o trabalho de comunicação, né, a mobilização da atenção, a questão do engajamento, mas é a maneira como as pessoas produzem conteúdo, inclusive de resposta, né, na internet. E aí esse cara vem com esse tipo de crítica aqui, né? O que é que isso tem a ver com o fato da poda de árvores, da substituição das árvores nativas em Goiânia? Nada, absolutamente nada. Se a gente quisesse pegar, assim, em termos macro, assim, forçando muito alguma conexão, o comentário dele é sobre trânsito, né? E aí aqui a postagem tem a ver com trânsito. Talvez, assim, se a gente fizesse força, a gente conseguiria enxergar esse elo, né? Mas aí, se ele posta, né, esse tipo de crítica, né, já com essa cabeça de que não está fazendo nada, eles estão postando vídeo engraçadinho, posta a crítica e não tem a resposta, aí isso é a sedimentação dessa impressão dele, né? De que o cara que postou isso aqui, ele tá lá para brincar, não é para trabalhar, não é para levar informação para as pessoas, e ele não quer saber de quem não gostou da brincadeira, por exemplo, certo? Então, nesses casos, é mais importante ainda que a gente dê resposta. Tudo bem? Porque tem também a questão pedagógica aí. E aí que entra essa coisa do ensinamento, né? De mostrar, de também gerenciar a imagem no momento de dar resposta para os reclamões, não é? Porque quando você dá resposta para ele, você não vai deixar só o Alans underline Excelsior satisfeito. Não é só ele, certo? Mas todas as pessoas que também estão vendo, o comentário é público, a resposta também seria pública. E o fato de não ter resposta também é pública, certo? Então é um problema, não é? Porque você está tentando, né? Eu que vi essa postagem aqui, eu não sou o Alan e não sou a prefeitura. Eu sou todos os outros milhares de pessoas que seguem a prefeitura no Instagram, que viram essa reclamação aqui e que viram também que a prefeitura não fez questão de responder, certo? E isso é um problema, né? Sobretudo numa postagem como essa, né? Se a postagem fosse absolutamente diferente, tá? Fosse uma coisa, né, absolutamente formal, institucional, não sei, fotos das pessoas, né, plantando as mudas lá, das novas árvores que vão substituir os jamelões, tudo bem? Se fosse esse tipo de postagem, já seria um problema o fato de não ter resposta para essa reclamação? Sim, mas como a postagem é uma brincadeira, pega mais mal ainda, certo? Porque aí solidifica essa impressão, né, dos reclamões que vão dizer, não, o cara não tá fazendo nada, ele tá aí para brincar e tudo mais. Então isso é um problema, certo? Porque ele não é só operacional, de propósito, da marca, da agência, do assessorado que está fazendo a publicação, mas ele também é um problema em termos de marca, certo? Porque isso cria uma impressão ruim, não é, sobre as pessoas que estão fazendo o gerenciamento da imagem dessa organização. Tudo bem? Aqui, só para fazer meia-culpa, tá? Acho que a Prefeitura de Goiânia está fazendo um trabalho muito bom nas redes sociais. Mas, claro, até os melhores erram, tá? Aqui um pouco, né, da coisa da UFG que eu comentei com vocês. Embora essa postagem seja muito recente, tá? Aqui, ó, há 7 dias atrás, tá? É um meme, né? Estão se apropriando aí um desenho, nem sei dizer qual. Alguém sabe quem é esse aqui? Qual desenho que é esse? Do carinha chorando, olhando para um retrato, e aí no segundo slide tem lá a fotinha da UFG, né?
E aí o que diz a legenda? Definição de saudade. Fim. Ela não tem informação, ela não quer dizer nada, ela quer simplesmente provocar as pessoas a manifestar esse sentimento de pertença a esse espaço, não é? De relacionamento com a marca, não é? De ter alguma ligação afetiva com ela. Não é? E a gente consegue ver isso em alguns dos comentários, a maior parte deles não é? Vão inclusive elogiar o fato das pessoas da assessoria estar usando memes, vão falar aqui do desenho, olha lá, gosto assim, memes atualizados, não é? Mas também vai ter gente que vai usar esse espaço, né, como a gente viu no outro exemplo, e justamente nessas publicações, tá, é onde mais vai aparecer esse tipo de coisa, que vai usar esse espaço para subverter algo que seria muito leve em algo muito pesado. Saudade que eu tenho é não ter tanto trabalho para casa igual estamos tendo no ensino à distância. Nenhum professor está pegando leve, vários trabalhos, seminários em todas as matérias, exageradamente sobrecarregado, além das aulas que ultrapassam o horário. E aí, esse é um problema, né? Porque você tem aqui uma oportunidade de criar um engajamento leve, não é, que simplesmente de convocar uma identificação com a marca, não é, com a imagem da organização, e ele é totalmente subvertido em algo absolutamente contrário. E o mais grave não tem nenhuma resposta, certo? Da organização. Esse é o problema, né? A gente precisa se preocupar em responder mais nesse espaço aqui do que se fosse, não sei, um post falando, anunciamos as datas de matrícula para esse semestre, sei lá, tá? Então é muito mais importante dar uma resposta num post como esse do que no outro que é sério, tá? Vamos dizer assim. E esse é o cuidado que a gente tem que tomar, fundamental, quando a gente decide usar esse tipo de peça, tudo bem? Outro recurso que a gente pode utilizar em comunicação digital é esse do influenciador, né? O que a gente está chamando de influenciador aqui? É uma personalidade que adquiriu notoriedade, tá? Junto a públicos específicos, na web especificamente, ou então ele já tinha notoriedade, né, construída em outro espaço e leva esses públicos ou mobiliza esses públicos na web, não é? E que tem a capacidade de mobilizar a opinião desses segmentos com os quais eles têm contato, tudo bem? E isso é o que a gente está chamando aqui de influenciador. Para trabalhar com essas pessoas em assessoria, né, o mais importante, primeiro, é que a gente consiga definir uma parceria com um cuidadoso exame da carreira, do passado desse sujeito ou dessa sujeita aí, e a postura desse influenciador em termos sociais. Como a gente viu no passado, né, em algumas aulas passadas, é importante para a organização ter sustentabilidade, não é? Informar a sua sustentabilidade econômica, sem dúvida, ambiental e social. Então é importantíssimo você se preocupar com quais são os posicionamentos dessa pessoa, ou a ausência de posicionamentos, certo? Para definir se você quer ou não fazer parceria com aquele ator específico, tá? Propor ações que consigam explorar a expertise do influenciador, a área de atuação dele, os públicos que ele mobiliza, tá? Porque se você não faz isso, perde o sentido, né? A parceria. Sei lá, você vai fazer, não sei, uma parceria, como a gente viu, né? Quando a gente falou de gerenciamento de imagem, entre um jogador de futebol e um projeto social, né? Se esse projeto social não estiver tentando apelar para a audiência desse jogador de futebol, né, perde um pouco sentido você ter o jogador de futebol representando o projeto, certo? Porque a audiência dele é aquela, né? Não adianta, não, é um projeto social voltado para informática. Mas então por que você procurou um jogador de futebol para isso, certo? Se o seu público é as pessoas que gostam de informática, sei lá, bem? Então, isso acontece com frequência, né? Ah, não, vou escolher um influenciador, qual? Não importa muito, né? Pega um cara famoso aí, que tem tantos milhões de seguidores. Não, tá? Isso é um erro gravíssimo, porque senão você fala
para o vazio, né? Para pessoas que não têm o mais raso interesse naquele conteúdo que você está tentando oferecer para elas, né? E isso, como a gente já viu, é um problema gravíssimo, né? É importante aí, de novo, tá? Vou reforçar isso aqui. Vai usar meme, vai fazer parceria com o influenciador, pensa em qual é o propósito, né? O que eu vou fazer, para que eu vou fazer isso, tá? Não se preocupem muito com o como, os marqueteiros, né, o pessoal aí da comunicação digital, os especialistas, né, grandíssimos especialistas, eles vão dizer que o mais importante é o como, né? A como mobilizar, você usa um software, você usa não sei o quê. Essa parte é um detalhe muito mínimo, certo? Porque o que mais importa é o propósito, é por que você está fazendo aquilo. Porque se você não tiver isso claro, ou se não tiver uma motivação forte para usar um meme ou convocar um influenciador na ação que você vai promover, ela perde o sentido, né? Ela vai falar para o vazio, ela vai falar para ninguém, né? Aí você pode usar software, técnica, hashtag, o que você quiser, que isso não vai dar resultado nenhum, certo? Ou pode até sair pela culatra, né? Pode dar um resultado negativo, né? O que é pior ainda. Então, tem o caso, né? E aí algumas coisas que são, na avaliação de algumas pessoas, assustadoras. Por exemplo, da Loren Prota, né, uma apresentadora, né, e dançarina, que é casada com um cara que também é muito famoso, o Léo Santana, né, que é cantor, não é isso? Léo Santana, né? Não sei dizer, gente, não conheço, tá? Eu só conheço de nome, assim. E aí, o que é que eles fizeram, né? Ela fez o anúncio da gravidez, né? A Loren Prota, ele é o pai, eu acho, né? E está dizendo aqui: estamos muito felizes e queríamos logo contar tudo para vocês. Ainda bem que esse dia chegou. Team Baby GG na área. Isso mesmo, grávidos. Então o que ela está fazendo? Anunciando a gravidez dela para os seguidores, né? Que, por sinal, a coisa repercutiu muito bem, né? Você tem aqui nada menos que mais de 1,5 milhão de pessoas que curtiram o post. E o post, por sinal, é patrocinado, né? Ela é uma influenciadora, sem sombra de dúvidas, né? Mobiliza aí as pessoas que têm algum interesse nos temas que ela mobiliza, né? E a Lacta, não é, a fabricante de chocolates, fez aí uma parceria. A Lacta, por sinal, está marcada no post, e também o marido dela, o Léo Santana, tanto aqui para a questão de indexação, né, porque você conecta supostamente, né, os públicos dessas duas contas, não é, e abre um fluxo, né, de visitas também para o Instagram dela. Então tem uma razão aqui que é de indexação, mas também, claro, de dar publicidade para esses dois perfis, né? Então, na verdade, a publicidade que marca um perfil, ela nunca é apenas do próprio perfil, mas também de todos que estão envolvidos naquela peça, né? E aqui o que ela está falando: estamos amadurecendo e construindo a nossa família, e esse neném lindão vem com um sopro de esperança em nossas vidas, no meio de tudo que estamos vivendo, sempre sonhamos com tudo isso, blá, blá, blá. Lá no final, Páscoa significa vida, renascimento, amor, e realmente cada pedacinho aproxima. Por isso fizemos esse enlace incrível com a Lacta Oficial, que acredita que cada um tem o seu ovo metade. Que lindo, né? Léo Santana é o meu, eu sou o dele, e de duas metades vai nascer uma nova vida. Obrigado a Deus, né? E lá no final, né, a última palavra, sem nenhuma hashtag, é que a gente vai ter identificação de que isso é uma peça de publicidade, embora ela não tenha feito, né, a indexação aqui no perfil, que a gente vê de vez em quando, né, parceria paga com fulano, né, o que é o mais adequado, inclusive segundo os termos de uso do Instagram, tá, e das redes sociais em geral, que você faça essa marcação, né. Ela não fez, decidiu apenas colocar a palavrinha ali no final, embora a imagem deixe absolutamente evidente que é isso que está acontecendo, né. E aí tem um problema ético com os influenciadores, que é a coisa de receber o dinheiro ou não, né? Aqui, muito evidentemente,
acho muito difícil que a pessoa, pelo amor à marca Lacta, fizesse um anúncio da própria gravidez, né, patrocinada pela marca sem receber nenhum único centavo, né? Parece muito difícil traçar esse cenário, mas muito frequentemente há esse conflito, né? As blogueiras de moda, por exemplo, né, isso é uma coisa fortíssima, né? Que estão dizendo, não, sempre que eu recebo algum dinheiro, eu vou colocar lá em algum lugar que é publicidade. E às vezes o colocar lá que é publicidade é isso aqui, né? Uma palavra escondida no final do texto falando publi. Né? E às vezes você não tem esses elementos todos aqui para identificar, né? Que, bom, muito claramente é uma publicidade. Né? Tem aí uma zona muito cinzenta, tá? Entre dizer se isso é correto ou não. Segundo as políticas das próprias plataformas, tá? E elas vão beneficiar as pessoas que colocam e usam a marcação de parceria paga, que geralmente vem escrita logo aqui embaixo, né? Esses posts vão ter uma circulação melhor do que simplesmente fazer isso daqui que ela fez, tá? Ah, mas deu 1.500.000 de curtidas. Claro, ela tem uma audiência já muito grande no Instagram. E tem o fato de que ela soube aproveitar um tema que é muito... Ele não é sensível. É muito difícil você ver isso de maneira negativa. Uma gravidez, em geral, mobiliza sentimentos positivos nas pessoas, né? Ai, que fantástico. Um menino que vai nascer, não sei o quê, ou uma menina, enfim, etc, etc. E aí, a impressão que a gente pega disso nas redes nem sempre é as melhores, né? Algumas pessoas vão achar isso fantástico, né? Aqui peguei algumas coisas no Twitter, tá? Alguns comentários que estão circulando por lá. A Lauren Prota que anunciou a gravidez fazendo uma publi. É isso que eu chamo de influenciadora, quer dizer, tá dizendo, né? Dando um dedão positivo, né? É isso aí, parabéns. Meu Deus, eu não paro de rir do post anunciando a gravidez da Lauren Prota e do Léo Santana numa publi de ovo de Páscoa, né? Algumas pessoas vão achar ridículo. O anúncio mais engajado de gravidez e marketing ao mesmo tempo foi o da Lauren Prota e do Léo Santana. Fecharam a parceria, anunciaram a gravidez, todos os Insta de fofoca estão repostando também como publi. Quer dizer, o fato de ser absurdo e de chamar a atenção negativa ou positivamente está fazendo com que isso ganhe ainda mais publicidade. Quando, na verdade, a intenção original do post era justamente essa, dar publicidade, certo? Então vejam a questão do propósito aqui, né? Ela não está dando uma informação de interesse público, uma coisa com a qual você não pode dormir sem saber. Não é nada disso. Ela está tentando dar publicidade é um anúncio, é literalmente um anúncio de gravidez, que é feito em parceria com uma marca, não é? Então, o propósito aqui é minimamente, é muito vazio mesmo, é anunciar que ela está grávida, fim, não é? Não tem outra intenção aqui, não é? Claro, não é? Um pouco por conta da parceria ou de ganhar uma graninha em cima disso, né? Muita gente chegou a colocar em questão o que é que o menino ou a menina vai achar, né? Daqui a alguns anos, quando ele souber que ele veio ao mundo, né, numa publicidade de ovo de Páscoa. Algumas pessoas vão dizer, né, colocar isso em questão. Minha gente, qual é a linha tênue, se é que existe, entre o artista fazer exposição da sua vida pessoal e tornar isso uma publicidade? Não é? Aí ela vai falar da questão da gravidez. Minha gente, eu sei que rola uma grana daquelas, não é? Mas a mensagem acaba soando falsa, justamente porque ela é patrocinada. E essa é uma dificuldade quando a gente vai fazer parceria com influenciadores, porque os públicos que seguem eles, não é? Seguem, ou até são fãs, ou seguidores, ou seguimores, não é? Porque admiram, não é? A personalidade que aquela pessoa construiu nas redes. Não é? Professor, Diga aí, Simval, pode falar. se me permite interromper, só para mim fazer Claro, uma não, ligação fala. com esses comentários, o motivo daquela publicidade não foi em si a questão do momento da Páscoa
que significa renascimento de Jesus Cristo, ali no caso é o nascimento do filho deles. Eles não Sim. linkaram uma coisa com a outra? Sim, eu acho que foi muito bem feita. Eu acho que foi muito Por bem que que o feita. pessoal tá, tipo assim, tão descendo a lenha? Se tem contexto. Não, mas o que eu estou tentando mostrar aqui é que a gente tem todo tipo de opinião, Ah, tá? entendi. Não foi, Mas parece que as veja, opiniões são mais negativas que não, teve gente, inclusive, olha lá aqui embaixo, ó, anunciando a gravidez com publicidade de ovo de Páscoa. É sinceramente a coisa mais blogueira que eu já vi na vida. Essa mesma pessoa, logo abaixo, ela diz profissional, admiro demais. Então, na verdade, o que eu estou tentando mostrar é que a gente tem todo tipo de opinião, tá? Tem gente que vai achar isso fantástico, tem gente que vai achar isso um problema, e tem gente que, aqui que é o detalhe, que é seguidor dela, tá? Ou seja, é justamente os públicos que você está tentando atingir, né? Porque ela fala, primeiro, antes de falar para qualquer outro público, ela fala para os seguidores dela, né? Sim. Então, é justamente para esse público que você está tentando atingir que a mensagem não pode acabar soando falsa, certo? Quando você vai trabalhar com influenciadores, esse é o maior risco, né? Porque os seguidores, eles admiram, são fãs, eles seguem a pessoa por acreditar naquela personalidade que ela construiu ali. Não por achar que no dia a dia, a Lauren Prota, ela sempre anda maquiada, ela anda com colar de pérolas, ela anda com um vestido maravilhoso da grife, não sei o quê. Não é por nada disso, mas é por gostar da imagem que ela construiu nessas redes, tá? Pessoas não são bobas, né, gente? A gente fala, não, as pessoas, elas são ingênuas, elas acham que a Lauren Prota, ela sempre anda com o cabelo escovado. Acham mesmo? Vai pra rua pra perguntar isso pra ela. Ninguém acha isso, tá? Acha isso o marqueteiro que no mundo dele, né, de ficção, as pessoas pensam isso. Ninguém pensa isso. Ninguém, certo? Ninguém é bobo a esse ponto, né? Em era digital, século 21, 2021, ninguém é bobo. Ninguém, né? Então, esse é o problema, não é? As pessoas não creem que a pessoa ela é exatamente como ela, né? Ou que ela constrói, ela é falsa porque o que ela posta nas redes não é verdade. A falsidade, ela ameaça aparecer quando você envolve dinheiro na coisa. Porque aí ela não está fazendo uma publicação espontânea, né? Aí as pessoas podem começar a pensar, mas se ela recebeu dinheiro, será que ela faria isso se ela não recebesse grana? Essa é a dúvida que você não pode deixar no ar. Essa que é a mais perigosa no momento de propor uma parceria com o influenciador, né? E tem, claro, as intencionalidades escusas, né? A comunicação pública, ela ainda usa muito pouco as parcerias com influenciadores, não é? Em parte por conta dessa questão de qual é exatamente a intenção real, né, do influenciador em apoiar, não é, uma campanha de vacinação, alguma coisa nesse sentido. Como a gente já viu no passado, né? Muito ator, muita personalidade, muita gente famosa fazendo campanha para a vacinação da gripe, por exemplo, né? Antes da pandemia, de toda essa loucura, quantas vezes você já não viu na TV, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar, né? O uso de personalidades famosas para apoiar campanhas públicas, não é? E aqui a gente tem, infelizmente, né, um uso de personalidade para apoiar campanhas públicas, mas que, no caso, contém informações falsas e danosas à saúde pública em geral, né? Aqui, a Secretaria de Comunicação, né, acho que inclusive disse isso para vocês, né, numa aula passada, ela contratou uma influenciadora, aí somou mais de 20 mil reais, né, que ela pagou para as pessoas, para propagandear o atendimento precoce, que é uma coisa que não existe, né? A diferença entre você tomar cloroquina ou tomar água para tratar a Covid é absolutamente zero, né? Segundo qualquer estudo científico que você digite aí no Google para saber, tá? Científico, tá? Não as coisas que eu tirei da minha cabeça, tudo bem? E aí essa mulher, né, que é ex-BBB, Flávia Viana, sem dúvida uma influenciadora, recebeu uma quantia modesta, né, de pouco mais de 10 mil reais para fazer um post no Instagram dizendo que solicite um atendimento precoce se você começar a sentir os sintomas da Covid, não é? Sendo que o tal do atendimento precoce ou tratamento precoce, qualquer coisa, né, vinculado a isso daí, não existe.
né? Inclusive apresenta risco para a saúde das pessoas, né? Então, na verdade, é uma campanha de desinformação apoiada em influenciadores, patrocinada pelo poder público. Louco isso, né? Olha, veja como o nosso tempo é maluco, né? E a gente tem, às vezes, essa embarcar, né, na brincadeira, no linchamento e tudo mais, que acaba saindo pela culatra, né? Foi o que aconteceu com a Skol, quando eles tentaram entrar na onda, né, de críticas a Carol Conká, né, que é uma pessoa que participou aí dessa edição, né, do BBB. De novo, goste você ou não, né, é um programa com maior audiência da TV no momento, né, e aí, então mobiliza a opinião das pessoas, mobiliza a atenção das pessoas, e aí por conta de falas que a Carol Conká estava tendo lá, atitudes, enfim, ela teve uma rejeição muito grande, né? Ela saiu do programa com alto índice de eliminação, né? Muitas agências e assessorias encerraram contratos com ela, não é? Por conta do comportamento dela, ela como influenciadora. E a Skol fez essa brincadeirinha, né? Postou no Twitter. Nesse ritmo, tô até considerando virar Skol com C, né? Que é para tentar tirar o K da marca, né? Para fazer uma brincadeirinha com o nome da influenciadora, Carol com K. Ah, legal, muito divertido, todo mundo riu e tal, mas depois a Skol viu que isso não era muito legal, porque na verdade você estava levando, né, agregando a imagem da marca, no caso a Skol, a de pessoas que estão produzindo o hate, né, o discurso de ódio, né, dizendo, fazendo crítica, um linchamento virtual, né, e a marca está ali apoiando esse negócio. Então a Skol colocou no prato da balança e disse, olha, isso pode sair muito pior para mim do que se eu pedir desculpas ou mantiver essa publicidade, essa brincadeirinha que eu fiz, né? E aí logo depois, no comunicado deles à imprensa, eles apagaram o tweet, né, que fazia essa referência, e completaram no comunicado, zoeira só é legal quando todo mundo está curtindo. Foi isso que eles tentaram remediar, né, o que foi visto pela própria equipe de assessoria como um erro, certo? E aí, para a gente ver também que essa coisa da brincadeira, do meme e tudo mais, você consegue abarcar até a ciência dentro dela, né? Então, mostrei aqui um uso anti-ciência, né? Aqui um uso a favor da ciência, né? Tem esse carinha, não sei quem conhece ele é um youtuber, um dos maiores do Brasil, que tem um canal no YouTube chamado Manual do Mundo, né? É um canal sobre ciência, né? Ele fica fazendo experimentos, curiosidades, né? Para explicar as coisas, né? Princípios básicos de física, química, etc., né? Das ciências exatas, principalmente. E aí, ele fez uma parceria, no caso aqui com a LG, para explicar num videozinho de 20 segundos por que que a TV da LG ela tem uma tecnologia 8K que funciona de verdade e o das concorrentes não, né? E aí a LG, de muita inteligência, né, quando você está falando de tecnologia, você está mobilizando que tipo de público? As pessoas que, em geral, têm um nível de instrução maior. Quem vai se interessar por esse detalhe técnico é quem tem condições de entender, não é? Porque como funciona a tecnologia, quem quer saber esse tipo de coisa? É justamente o público dele, né? É quem acompanha conteúdo de ciência no YouTube, quem acompanha conteúdo de curiosidade, quem está tentando aprender coisas, não é? Então, essa é uma parceria inteligente, né? Foi um contrato interessante, porque você está mobilizando justamente os públicos que você está tentando atingir, certo? E aí ele vai explicar em detalhes técnicos o que é o 8K, porque tem os LEDs e não sei o que cada luz, né, de cada pixel acende e deixa a imagem muito clara, etc, etc. Então entra aqui questões básicas de planejamento, né? As recomendações aqui são, no momento anterior, tá? Anterior de publicar o meme ou de fechar parceria com algum influenciador, você tem que tomar ciência do perfil dos seus públicos e dos dele, tá? No caso de um influenciador, o alcance real daquele negócio. Vou botar um meme aqui, as pessoas vão rir, vai dar muita curtida. Será, né? Quando é a Netflix publicando um meme, a Netflix já tem uma audiência gigantesca. Ela tem milhões de seguidores. Então, basicamente,
qualquer coisa que ela publicar ali vai ter alguma veiculação, alguma circulação, certo? Por pior que seja, vai ter alguma circulação. Se você está fazendo assessoria de uma pizzaria que abriu ontem e que tem 100 seguidores, você vai começar botando meme, cuidado, não é? Qual que é o alcance real? Não é? Qual que é a possibilidade real do meme que você está fazendo ali na pizzaria que você está administrando a conta viralizar agora, assim, amanhã? Não é? Isso tem que ser projetado, minimamente pensado. Não é? Quais são as possíveis interações que você vai receber? Não é? Pode vir algo de crítica, pode vir algo, não sei, perguntando uma informação que você já não deu em outro lugar. Não é? Esse tipo de coisa tem que ser antecipada. Né? E quais são os canais para os fluxos, né, de interação e de interatividade, ou seja, para falar com você, tá? Porque, de repente, não dá para resolver tudo ali pelas redes sociais. Às vezes você tem que fazer como o Banco do Brasil fez, né? Eu mostrei para vocês na aula passada, indicar o aplicativo, o site, algum outro canal onde ele vai ter uma informação mais cuidada, mais especializada, mais afoita, afim ao problema que a pessoa está tentando resolver ali, certo? Então, cabe também dar indicações nesse sentido, né? Para qualquer problema, não é? Seja com o meme, seja com o influenciador, sempre tem que ter a questão do foco no propósito, né? E objetividade, nada de esquentar a cabeça, de tratar a coisa na emoção, porque senão você sempre vai acabar fazendo uma coisa que não vai ficar legal, né? E pensar nessa sedimentação desse feedback. Hoje a piada tá legal, né? Amanhã, se eu posto uma coisa séria, depois no outro dia eu posto um meme de novo, depois eu posto uma coisa séria, depois um meme de novo, eu vou sempre alternando. Será que ao longo do tempo, não é, a impressão que eu vou dar da minha organização é a de alguém que tem que ser ouvida ou é a de alguém que está sempre fazendo piada e aí não importa muito, né, o que a pessoa está dizendo? Ou então quando ela estiver falando sério, eu não vou prestar muita atenção, ou eu vou levar na brincadeira, né? Certo? Então isso é algo que tem que ser colocado na balança também. Em termos de resposta e engajamento, e aí depois disso eu vou encerrar, tá? Com alguns casos, a gente tem priorizar os feedbacks com maior potencial de indexação. O que isso quer dizer? Se você fez o post de um meme ou com influenciador, alguma coisa, e apareceu uma pessoa lá que tem, inclusive, o perfil verificado, né? Ou é, não sei, o Caiado comentando lá no post que você fez da pizzaria, você tem que priorizar respostas, obviamente, para esses lugares, para esses perfis que vão gerar uma chance maior de indexação, não é? Só o fato de você estar interagindo com ele pode subir a circulação do seu post dentro daquela rede, certo? Só isso, porque o Instagram, o Twitter, o Facebook, eles fazem esse tipo de associação, tá? É o que muita gente tenta fazer, aí um pouco, já entrando em outra seara, né? Mas é um pouco, né? Talvez a discussão da próxima aula, é o que muita gente tenta fazer, deixando comentários aleatórios em publicações, não sei, quem é o cara que tem mais seguidores no Instagram no Brasil? É o Neymar, né? Sei lá, tô chutando. Aí o que eu vou fazer? Eu que acabei de abrir o perfil de uma pizzaria no Instagram, né? Tô fazendo o gerenciamento desse negócio, preciso de seguidores. O que eu vou fazer? Vou chover de comentários, um monte de coisa nada a ver, lá do perfil do Neymar no Instagram. Por quê? Porque tem muita gente acompanhando, muita gente vai ver o comentário, muita gente vai entrar para ver o que é a pizzaria, conferir e tudo mais. A questão é que se você faz um comentário do tipo, se bota um emoji qualquer lá, ou então apoiado, Força Guerreiro, uma bobagem desse tipo, isso vai ser lido como um emoji, uma bobagem, uma coisa, né? Não dá para ler a mais do que você realmente colocou. Agora, se você faz um comentário inteligente, uma colocação bem acertada, e talvez até consiga resposta dessa pessoa na qual você está tentando interagir, aí sim você pode conseguir alguma visibilidade para aquele perfil. Mas, de novo, isso não é receita mágica, tá? Abandonem essas coisas aí. Não, sempre faça isso. Dicas para ganhar mais seguidores. Aí tem lá, passo 1, 2, 3, 4. Se eu fizer isso aqui, vai ser perfeito. Não, tá? Sempre tem mais de uma variável em cada uma das recomendações que a gente pode dar para vocês. Por exemplo, priorizar feedbacks com maior potencial de indexação? Sim,
mas também sem perder o foco em atendimento e transparência. Às vezes você está muito preocupado em dar uma resposta para essa pessoa, essa personalidade, alguém famoso, importante lá, e esquece do cara que lá embaixo está reclamando ou pedindo, pelo amor de Deus, uma informação que você pode responder em 30 segundos para ele, certo? Então, uma coisa não pode anular a outra. Agilidade, né, responder rápido, engajar rápido com as pessoas, é um indicador de credibilidade, de compromisso social, agrega positivamente para sua marca, com certeza. Mas isso não significa que você tem que responder tudo de imediato, né? Alguém fez uma reclamação, alguém fez uma pergunta, um pedido de informação, você tem que ter o seu tempo também para responder bem, não é? E conseguir dar uma resposta pedagógica, certo? Produzir peças, não é, pensando ou agir, né, em função do engajamento, como em parcerias com influenciadores, é importante? Claro, usar memes e tudo mais, com certeza, não é? Mas isso vai ter a consequência se você ficar pensando apenas na piada, isso pode prejudicar um uso pedagógico dos feedbacks, né? Você vai começando a perder o foco e esquece a palavra-chave aqui, o propósito, certo? Daquela ação. Para que eu estou fazendo isso aqui, certo? Qual que é o sentido disso? As pessoas ficam muito preocupadas com como, quem, quando e onde, e esquecem as perguntas mais importantes: o que e por quê. Essas são as mais importantes. Essas é que vão informar o propósito. Essas é que estão por trás da verdadeira captura de atenção e possível engajamento legítimo com as audiências que a gente tem nessas redes, certo? Isso é que é o mais importante, não é? E aí, para encerrar, alguns exemplos disso, né? Netflix. Netflix tem uma comunicação digital sensacional, muito boa, etc. Mas, obviamente, a gente sempre está sujeito a erros, né? Aqui eles usaram uma cartinha, né? Primeiro só comentando a peça que realmente é genial, né? Não assisti essa série, tá, gente? Não sei se alguém acompanha. Só peguei porque achei interessante mesmo. Nem conheço, nunca assisti, nunca botei assim para ver o que é. Bridgerton, né? É uma série aí sobre a realeza britânica, né? E tudo mais. E aí eles estão colocando aqui como se fosse um jornalzinho, um folheto de fofocas, né, um bilhetinho de uma das personagens dessa série, né, a Lady Whistledown, né, falando aqui: caros leitores, parece que temos um comunicado especial para fazer. Bridgerton é o nome da série, voltará para a terceira e quarta temporadas. A autora que vos escreve precisará de mais tinta, o que é uma maneira muito inteligente de dizer: forneceremos mais detalhes depois, né? Mais informações daqui a não sei quanto tempo, né? Ao invés de dizer isso de uma maneira formal, chata, eles disseram isso de uma maneira divertida, né? Verdadeiramente sua, Lady Whistledown, que é o nome da personagem lá da série, tá? E aí o Netflix vai responder as pessoas, né, nos comentários nessa publicação. Netflix, você quer me matar? Eu ainda tenho que viver o suficiente para ver todas as 8 temporadas, né? Pessoa que não achou suficiente anunciar até a quarta. Dá seus pulos, hein? Tô trabalhando duro aqui. Quero vocês vivas para fofocar comigo. Quer dizer, ela mantém o tom jocoso, né, nas respostas para praticamente todas as interações que ela tem com os públicos, né? Me leva para Bridgerton, já tô com a roupa de ir. Esse perfil aqui é verificado. Estão vendo? Julia Conrad. Então, né, o fato de você fazer interação com ele vai beneficiar positivamente o seu post, com certeza. Mas a Netflix, né, respondeu, inclusive colocou, o próprio Instagram colocou em primeiro lugar a interação com esse comentário aqui, que é de uma anônima, tá, entre aspas, não é uma pessoa que seja influenciadora, mas que tem um número gigantesco de curtidas, não é? Porque o comentário é criativo, né? Logo aqui abaixo, um outro. Assim, mas cadê a segunda? Estarei eu perdida? Aqui a Netflix, né, toma o cuidado de fazer um uso pedagógico das respostas, né?
o que que ela, alguém, né, ela poderia deixar sem resposta, porque ela tá, né, nessa coisa aí da toada da brincadeira, para conversar com as pessoas e tal, mas ela responde também em bom humor. Perdeu o último boletim da Lady Whistledown, né? Essa temporada também já está confirmada, certo? E aí a gente tem um outro caso onde parece ter mais aqui um escorregão, né? Tem essa outra série, também não conheço, tá? Não acompanho e tudo mais, que chama-se The Good Place, né? Eu acho que é o lugar, em português, um bom lugar, alguma coisa assim. E aí, o que que a Netflix fez? Ela colocou aqui, ó, essas 4 pessoas, olha vocês 4 juntos de novo, eu amo tanto vocês, e aí a legenda é, eu revendo a minha série favorita, né? Que é esse sentimento que a gente tem, essa agência, né? Quando a gente olha os personagens da série, né, todos reunidos, enfim, a gente sente essa agência, né, que esses conteúdos audiovisuais provocam na gente. Aí, algumas pessoas vão começar a perguntar qual que é o nome da série. Porque veja que a gente não está aqui diante de um meme, tá? Onde as pessoas que são retratadas, a origem dessa imagem, o que que ela está representando, no meme nada disso importa. Nada disso tem muito significado. Aqui você está fazendo uma referência muito clara a um material que é de interesse da audiência do público da Netflix, que é uma série específica. Inclusive tem os fãs dela. E tem as pessoas, claro, que não conhecem e que vão perguntar: que série é essa? Eu esperando alguém me dizer o nome da série. Qual o nome da série, por favor? Qual o nome da série? Um monte de gente questionando, né? Então, na verdade, ao fazer a brincadeira aqui, você não tomou cuidado de minimamente dar uma informação que é importante, porque você não está fazendo um meme, não é? Não é simplesmente a piada pela piada, né? Aqui você está num perfil de um serviço de streaming, cujo um dos principais produtos é uma série, né? São as séries. Então é importante para as pessoas saberem o que que é que está sendo retratado aqui, certo? E aí, a Netflix faz isso, né? Não fez aqui no Instagram, curiosamente, mas no Twitter eles fazem isso, né? Aqui tentando fazer uma montagem, né, com 2 momentos diferentes da carreira de uma mesma atriz. Esqueci o nome dela, por sinal. Em 2 filmes diferentes, né? Aí ela tá tentando criar uma piadinha, né? Aqui eu te amo, então a personagem, né, vista aqui de maneira mais meiga, e aqui eu te amo menos, já que essa personagem era uma que não é exatamente uma mocinha, né? E aí você tem as identificações de quais filmes são cada um deles. O primeiro, né, é esse Radioativo, né, que estreou aí, né, pouco tempo na Netflix, e um outro filme, Eu Me Importo, né? Então ela faz isso com frequência. Curiosamente, não fez no Instagram. E isso a gente pode interpretar como um escorregão aqui, tá? Porque você está deixando de informar os seus públicos. É justamente as pessoas que são seu foco principal de atendimentos, né? Aqui, mesma coisa, uma outra montagem com outra atriz, né? No caso, Sarah Paulson, né? Dizendo, eu já sei que vou ficar tensa quando a Sarah Paulson entra num carro. E aí eles pegam algumas instâncias onde ela está fazendo isso, né? O primeiro, Fuja, são 2 filmes, né? Fuja e Bird Box, e o terceiro, uma série, né? Ratched, onde ela também aparece, né? E aí, claro que tem as peças que a Netflix vai produzir apenas para tentar provocar a audiência, né? No caso, essa daqui postada numa sexta-feira. Como diria o Shrek, fim. E aí vem o meme, né, logo abaixo, que é de uma conta no Twitter que toda sexta-feira vai postar um vídeo do Shrek falando graças a Deus é sexta-feira, né? É um meme, certo? E aí o Netflix deu retweet comentando, dizendo, como diria o Shrek, em uma sexta-feira. Qual é o propósito? Celebrar o fato de que agora, né, é sexta-feira, que você pode finalmente, por exemplo, assistir Netflix. Tudo bem? Aqui o Netflix ela já está tão versada nisso que ela está até fazendo piada. Ela está até fazendo piada com o próprio fato. Opa! Com o próprio fato de ter pessoas, com o próprio fato de as pessoas não prestarem muita atenção no que ela está publicando, né? Então ela coloca aí, né? Eu não posso falar A,
que as pessoas colocam, né? Achei que era a data da nova temporada, né? Todos são comentários superlativos, né? Às vezes ela vem com conteúdo informativo, mas as pessoas vêm perguntando de outra coisa, né? Sei lá, olha o novo filme que estreou. Aí alguém pergunta lá, né? Tem trocentos comentários dizendo, e a segunda temporada da série e tal? Quanto que lança a continuação do não sei o quê? Então, ela até está fazendo piada com isso já, né? É isso, tá? Para nossa discussão aqui de hoje. Tem vários outros casos que eu documentei aqui para vocês. Poderíamos, inclusive, tomar aí aulas inteiras comentando vários deles, mas eu acho que o fundamental a gente conseguiu dizer. Só voltando aqui, cantor do Rebolation, sim, não sabia, é ele então, o ícone, né? Pior são os que recebem para defender um tratamento comprovadamente ineficaz. Achei estranho, mas olhando pelo lado da publi foi muito bem feita. O compartilhamento da foto sempre ressaltará a lacta, sim, né? Mesmo que alguém printe, por exemplo, né? Pode voltar no outro slide, por favor. Desculpa, Stephanie, qual que era? Era esse aqui? Diga aí. Mas é isso, gente, tá? Para combinar ali com o último tweet da Netflix, sextou, tá? Fim, não tem mais nada para dizer para vocês hoje. A não ser que tenha aí, né? Questões, comentários, dúvidas e tudo mais. Se não, boa noite para vocês, bom feriado, bom descanso que a gente merece, né? Obrigado pela aula, professor. Boa noite. Até a próxima. E eu que agradeço vocês, gente. Valeu. Só vou passar o chat do Skype para cá. Jesus. Desculpe, Stephanie. Tô te atrapalhando aí, né? Diminuir. Aí, agora sim. Que eu consigo ver o chat. Boa noite, gente. Valeu. Quando tiver ok, você diz, viu, Stephanie? Só. Onde que tá o chat? Aqui. Então mudou de lugar.